Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Coringão que entra em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogando contra a equipe do Bahia lá em Salvador. Estou trazendo um corte com todas as informações dessa preparação para esse jogo e ainda também a repercussão da vitória diante da equipe do Remo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. E o Corinthians está vivendo um momento um pouco mais delicado, né? Principalmente em relação ali que a gente fala ao famoso transfer ban. E aí o Marcelo Paz, executivo do Corinthians, falou sobre a situação em que o Corinthians está nesse momento. É um desafio que a gente sabia que ia viver, né? Quando vim para o Corinthians, sabíamos das dificuldades financeiras. Por isso que fizemos uma janela no começo do ano a custo zero, porque é a forma de não colocar mais combustível nessa dívida e tendo que entregar performance esportiva. Então, é algo ruim, lógico, ter o transfer ban, mas a gente acredita que isso será resolvido. O presidente está buscando soluções junto com o setor financeiro. A venda de jogador é uma das possíveis soluções, sim, porque temos bons ativos, a janela internacional está em funcionamento, jogadores jovens, e a gente fica naquela dicotomia de querer manter o melhor time possível, mas ter que fazer algum tipo de venda para sanar, né, essa questão do transfer ban. Então, estamos atentos, trabalhando. Não vou estabelecer prazo, isso é uma coisa que é mais tratada pelo setor financeiro e o presidente. E a gente busca ajudar da melhor maneira possível pelo bem do Corinthians. Temos um bom elenco, temos um elenco qualificado, que a tendência é que entregue um bom resultado no segundo semestre. Se houver alguma perda, faz parte, vamos tentar repor com qualidade. Um transfer ban dos 4 foram pagos, né? E aí essas dívidas que são aplicadas tanto pela CBF, pela FIFA também, o Vitor pode me ajudar aqui e me confirmar. São em relação a 3 jogadores, não é isso, Vitor? José Martins, que jamais não está no Corinthians, o Charles, que está no banco, né? Não é um titular, e o Thales Magno, que também veio por empréstimo e já voltou para a MLS. Tô certo? São esses 3 jogadores envolvidos nas dívidas que o Corinthians tem? Exatamente. O Corinthians, até essa entrevista do Marcelo Paz ontem na Neoquímica Arena, tinha 4 transfer bans, né? 3 pela FIFA, 1 pela CBF. Na manhã dessa sexta-feira, o Corinthians conseguiu derrubar um transfer ban, então agora são só, né, entre aspas, 2 transfer bans pela FIFA e 1 pela CBF. O que o Corinthians pagou nesta sexta-feira foi o mais barato, de aproximadamente R$1 milhão ali de reais, por uma multa disciplinar aplicada pela FIFA pelo atraso em pagamento em 3 negociações do Corinthians. E aí justamente esses 3 jogadores aí, Marcelo, que você citou, né? O José Martins, quando foi comprado, quando ele ainda estava no Philadelphia Union, lá em 2024, o Corinthians comprou o jogador. O próprio Charles com o Midtjylland da Dinamarca, e o empréstimo do Thales Magno com o New York City. Inclusive, esse empréstimo do Thales Magno por si só não virou um transfer ban ainda, mas o Corinthians ele já foi condenado pela FIFA, entrou com recurso, e a qualquer momento o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, pode acabar recusando esse recurso e, consequentemente, resultar em mais um transfer ban para o Corinthians. Então, claro que o Corinthians, que a diretoria conseguiu se livrar de um transfer ban agora, tem mais 2 ainda ali em vigor, mas tem outras pendências ali que podem vir a ser problemas maiores no futuro próximo aí, tá? Dívidas que ultrapassam, né, os R$20 milhões e dívidas imediatas que o Corinthians precisa pagar para ter algum poder de contratação ainda nesta janela de transferências do futebol. A gente tem o Marcelo Paz também falando sobre o Memphis. Por quê? O Memphis ainda tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho agora, e aí o Memphis aceitou reduzir salário para fazer essa renovação, mas a renovação ainda não foi batida este martelo. Vamos ouvir então o Marcelo Paz mais uma vez, agora falando sobre Memphis Depay. O Corinthians tem o desejo da permanência dele, o Memphis tem o desejo de permanência no Corinthians, o Corinthians está numa linha de responsabilidade financeira, então, caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do contrato anterior, dentro da realidade que o clube possa atingir. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa, e acredito que possa ser resolvido até domingo, até segunda, alguma coisa nesse sentido. Quando eu digo resolvido, é para o sim ou para o não. Eu não queria estabelecer percentual, né, número, porque aí a gente gera uma expectativa no torcedor, mas se o debate está na mesa é porque é algo que pode acontecer.
mas o Corinthians vai ser firme nas suas convicções, porque a gente está trabalhando com responsabilidade financeira. E o Memphis sabe disso, está sendo bastante sensível a isso. Vamos ver que desfecho tem. Se for a permanência dele, certamente a gente vai ter um grande ganho técnico, mas dentro da realidade do Corinthians. O Memphis é um tipo de jogador que o Diniz gosta, né? Não, sim. Tecnicamente ele não se discute. Se ele estiver em forma, ele rende, ele faz a diferença para o Corinthians. Mas acho que o que tem que estar em debate nessa relação, Memphis-Corinthians é o que tem para pagar para trás. Eu não sei exatamente quanto o Corinthians deve ao Memphis, de que forma vai pagar isso. E se esse novo contrato, o que o Memphis vai custar mensalmente ao Corinthians é menos ou mais do que o Corinthians já teria que pagar num parcelamento de dívida. É isso que tem que estar em discussão. Porque a gente acabou de falar de transferban, cara. Não entra na minha cabeça isso. Sabe? Se você não tem dinheiro para quitar uma dívida que te impede de trazer jogadores, né? Jogadores que vão melhorar o seu elenco, e você está trocando uma dívida pela outra, basicamente. Por mais que haja ali o discurso do Marcelo Paz, e aí eu acho que não é exatamente ele que deveria responder sobre isso, porque ele executa uma política. O nome já diz, executivo de futebol. Ele é contratado para executar um estilo de trabalho, né? Está tentando fazer isso. Aliás, o que ele falou é o que deveria ter sido buscado há mais tempo. Enfim, vamos ver. Eu sinceramente, acho uma temeridade. Eu acho que é uma coisa que é um contrato que foi feito antes, que é uma brincadeira, uma piada, o primeiro contrato que o Corinthians fez com o Memphis Depay. O valor que o clube dispunha mensalmente por ele era uma coisa assim, que não existe relação de custo-benefício com aquele valor para os padrões do futebol brasileiro, e vai ter que em algum momento pagar essa dívida. Vitor, posso falar claro, por favor, Abel. Queria falar um pouco mais sobre o transferban, porque acho que todos nós, estamos habituados, ou talvez levando como uma normalidade, transferban para cá, transferban para lá, em tudo que é clube, num momento muito claro, assim, né? 3 grandes clubes de São Paulo, Santos, São Paulo e Corinthians, os 3 com transferban. Acho ótimo que tenha esse tipo de punição para impedir que continue... A rigidez, né? E penso que deveríamos ter, ou deveriam existir, até punições piores, mais severas, perda de pontos, enfim, impedir outros tipos de coisa, porque não é brincadeira isso, não. O que esses clubes fazem, olha o que tem de receita no São Paulo, Santos e Corinthians, guardadas as diferenças entre cada um, mas todos com grande torcida, com receita de televisão, de marketing, com vendas de jogadores, assim, muitos jogadores da base ou outros durante o ano, e todos com gestões irresponsáveis, vergonhosas, não à toa, ou não por coincidência, com presidentes nos últimos anos desses 3 clubes que foram afastados, impeachados, ou chame como quiser. Sem contar os casos policiais. Sem contar casos de polícia. Ou seja, a gente não pode levar isso como normalidade. Esse tipo de coisa tem que acabar no futebol brasileiro e não aumentar como tem aumentado. Estou citando especificamente os 3 de São Paulo, que estão mais falados nesse momento, mas isso acontece em diferentes estados. Cruzeiro, que aconteceu com o Cruzeiro lá atrás. Sabe, e parece que assim, eu tô falando em relação a todo mundo, tá ficando uma coisa que parece uma coisa normal, não é normal. Daqui a pouco paga o transferban, não é na normal. Próxima janela... E eles fazem isso, entendeu? Porque, eu vou ficar aqui 4 anos, ou daqui a pouco eu saio, entra outro, mas isso tinha que acabar de alguma forma. Esse tipo de punição, que vem da FIFA, ótimo que exista. Para mim, deveria existir mais para esse tipo de coisa acabar. Não é possível que os clubes continuem fazendo o que fazem, de ficar contratando, fingindo que vai pagar, não paga. Isso é muito antigo, já aconteceu em outros clubes. Né? Por exemplo, a gente lembra do caso emblemático ou famoso do Vampeta no Flamengo. Ainda bem para o Flamengo, que o Flamengo parou com esse negócio. Né? Hoje em dia paga tudo, hoje em dia, ou já há algum tempo, paga tudo muito bem pago. Tem dinheiro, tem uma gestão séria. Tem planejamento, mas esse tipo de coisa tem que acabar, não pode ser normalizado. Vitor, a gente está falando aqui sobre o Memphis, né? Porque é um jogador que realmente envolve cifras milionárias, altíssimas no futebol brasileiro. Primeiro, informações sobre as dívidas. Você tem uma noção, informações de qual que é o tamanho dessa dívida que o Corinthians tem com o Memphis? E além disso, tá mais para fechar, para não fechar essa renovação, porque hoje já é o dia 24 de julho. Dia 31, semana que vem, né? É o prazo final para o Corinthians conseguir bater o martelo ou não na renovação
desse cara que realmente traz uma qualidade para o futebol do Corinthians. Realmente é difícil imaginar o que vai acontecer. A gente conversa com pessoas importantes do Corinthians e também com o staff do Memphis e aparentemente tudo caminha para um desfecho positivo. E isso até o momento dessa sexta-feira, né? A gente sabe que uma negociação tão grande como essa, tão arrastada como essa, tudo pode mudar a qualquer momento, né? Mas até o que passaram para a gente no período da tarde aqui é que caminha para um desfecho breve entre hoje, sábado, domingo, enfim. Mas o detalhe que está faltando desse contrato é justamente, tem relação justamente com a dívida, né? Aí até respondendo a pergunta do Coutinho, sua também, né, Marcelo? A dívida é de aproximadamente 43 milhões de reais. Nossa Senhora! Essa dívida do Corinthians com o Memphis é de bonificação. Então, gols, assistências, metas de jogos relacionados, premiação, e enfim, aquele contrato absurdo que foi feito na gestão do Augusto Melo. Essa dívida está na casa dos 43 milhões de reais, e aí que entra o X da questão. Porque o Corinthians, se fosse 2 anos de contrato, já teria assinado e as coisas já teriam avançado. Mas o Memphis está pedindo 3 anos de contrato. E o porquê ele pede isso? Porque esse valor da dívida seria diluído no salário, então o staff do Memphis acredita que um tempo maior de contrato ficaria mais fácil para o Corinthians honrar esse compromisso e conseguir pagar o Memphis em dia. Com 2 anos de contrato, automaticamente a parcela ali vai acabar sendo maior. E o staff do Memphis sabe que o Corinthians não tem condição para arcar com a parcela que ficaria. Então é esse ajuste que está faltando. O lado do Memphis pedindo 3 anos de contrato, claro, pensando na questão da carreira do Memphis também, o que pode vir a ser ali o último contrato da carreira do jogador, mas também já pensando um pouco nessa parte da dívida, que está pegando bastante nessa reta final de negociação, mas o que a gente escuta dos dois lados é que caminha para um desfecho positivo. E aí, só para explicar para vocês também o mapa da coisa, porque o Fernando Diniz e o Marcelo Paz não escondem o desejo de renovar com o jogador. Inclusive, o Marcelo Paz está sendo o grande personagem do lado do Corinthians nessa negociação, e o Fernando Diniz também, que tem uma ótima relação com o jogador. O Memphis gosta muito de trabalhar com o Fernando Diniz, ainda que por pouco tempo, mas escutou feedbacks bem positivos sobre o treinador, então há uma relação muito boa. Só que aí o Osmar Stabile, pessoas que andam próximas ao presidente do Corinthians, e quando eu falo isso, conselheiros, dirigentes, a galera do Parque São Jorge, que é a sede do Corinthians ali, são veementemente contra a renovação. Então o Stabile está dividido entre o que a torcida quer, que o Corinthians entende que boa parte da torcida gostaria da renovação, o que o futebol quer, mas também tem esse lado político, e lembrando sempre que é um ano de eleição, o Osmar Stabile vai tentar se reeleger. Então, além da parte de dívida, da parte de dentro de campo mesmo, há também muita coisa de política nessa negociação entre Memphis Depay e Corinthians, tá, Marcelo? É momento da gente falar do Timão, porque o Corinthians tenta se livrar dos transfer ban, gente, enquanto se prepara, claro, para mais uma rodada importante no Brasileirão. O Corinthians confirmou a boa fase depois de vencer o Remo por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Agora são 4 vitórias nas últimas 5 partidas, muito perto do G5 na 7ª colocação com 27 pontos e pela frente um confronto direto diante do Bahia, que é o 6º colocado, só que na Fonte Nova. Mas nesse momento talvez jogar fora de casa seja um bom negócio, porque o gramado da Arena segue ainda em recuperação depois da reforma que foi feita pela diretoria, investindo cerca de R$800 mil para colocar uma nova grama em Itaquera, e por enquanto o gramado ainda não está 100%. Só está um pouco com areia, tem bastante areia embaixo do gramado, então tá ralando um pouco, tá prendendo um pouco. Parece que não teve muito tempo para passar máquina, terminar de finalizar o gramado, mas eles falaram que daqui 15 dias vai voltar a ser o número 1 aí do Brasil. Falando em gramado, Ranielli, que tinha ralado o joelho no treino da última segunda justamente na Arena e ficou fora do jogo contra o Remo, participou da atividade dessa sexta-feira, mas ainda é tratado como dúvida para o jogo de domingo contra o Bahia. Em compensação, no meio de campo, Rodrigo Garro volta de suspensão, ele que tinha levado o 3º cartão amarelo, por isso que não esteve em campo na vitória por 3-0. E 2 certezas são os volantes André e Breno Bidon, os dois que estão sendo sondados por clubes da Europa.
A boa notícia é que o Corinthians pagou um dos 4 transfer bans, ou seja, faltam mais 3. O que foi pago está relacionado à multa disciplinar que foi aplicada pela FIFA no valor de R$1 milhão. Então, vamos mostrar quais são esses 3 que o Corinthians ainda tem pendentes. Um deles com o Charles, né? O Corinthians tem que pagar uma parcela de R$6 milhões ao Midtjylland da Dinamarca, mais uma relacionada ao José Martínez, jogador que pertencia ao Philadelphia Union, então o Corinthians tem que pagar R$7,5 milhões ao clube dos Estados Unidos, e a última, R$8 milhões, uma das parcelas do CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas aqui do Brasil, por isso que o Corinthians ainda não pode contratar novos atletas. A novela Memphis continua, meus amigos, porque o Corinthians quer renovar por 2 anos, o holandês está irredutível nessa questão de renovar por 3 temporadas, por isso que vamos chegando ao fim dessa negociação, mas sem um desfecho positivo, seja para o lado do holandês, seja para o lado corintiano. A gente espera que até a próxima segunda-feira, no máximo, tenhamos uma decisão final das duas partes. Uma boa notícia também, uma notícia curiosa, na verdade, é que o atacante da seleção portuguesa, o Rafael Leão, vem treinando no CT Joaquim Grava nos últimos dias, inclusive recebeu camisa do Corinthians, um jogador que esteve nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, inclusive agora vai cuidando da boa forma também no CT do Timão. E para fechar, a gente relembra, né? Domingo, 4 da tarde, na Fonte Nova tem Bahia e Corinthians, jogo que é confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Se vencer por 2 gols de diferença, o Timão pode ultrapassar, inclusive, o adversário desse domingo.